10 coisas que Yahvé significa que muitas pessoas não sabem. Yahvé é um nome especial para Deus na Bíblia, encontrado no Antigo Testamento. O nome Yahvé vem das letras hebraicas. No hebraico, nem sempre escreviam os sons das vogais. Então, quando escreviam o nome de Deus, apenas usavam as letras. É como escrever uma mensagem de texto sem vogais. Este nome, Yahvé, é realmente importante porque é o nome especial de Deus. Onde Yahvé é encontrado na Bíblia? Na verdade, está no Antigo Testamento, mas há este que se destaca no livro de Êxodo 3, versículo 14. Deus está falando com Moisés a partir deste arbusto ardente, um arbusto que está em chamas, mas não está se consumindo. E Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? Deus responde: eu sou o que sou. Em hebraico, isso é como dizer: eu sou Yahvé. Isso não era apenas um nome, era uma declaração sobre quem Deus é. Mas não para por aqui. Yahvé não é apenas um rótulo, é um nome rico em história, caráter e promessas. Desde ser um lembrete da constante presença de Deus até simbolizar sua natureza imutável, cada aspecto desse nome revela uma nova camada de entendimento. Então, quais são essas 10 coisas que Yahvé significa e como isso aprofunda seu apreço por esse nome? 10 coisas que Yahvé significa. Você já se perguntou o que exatamente Yahvé significa? Sabia que o nome Yahvé nos diz pelo menos 10 coisas diferentes sobre Deus? Vamos explorá-las. Número 1. Yahvé significa Deus sem começo. Quando falamos sobre Yahvé, uma das coisas mais intrigantes é a ideia de que Deus não tem começo. É um conceito que pode fazer sua cabeça girar um pouco. Pense nisso. Tudo o que conhecemos tem um início, certo? Mas com Deus, é uma história completamente diferente. Imagine isso. Toda criança em algum momento faz aquela grande pergunta: quem fez Deus? É como quando você está olhando para o céu noturno, imaginando quão longe as estrelas se estendem. No entanto, a resposta é simples: ninguém fez Deus. Deus simplesmente é e sempre foi, sem começo. Isso está realmente enraizado na Bíblia. Pegue o próprio nome Yahvé, significando eu sou. Não é apenas um nome, é uma declaração de existência. Voltando a Êxodo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, Deus diz: eu sou o que sou. Não é apenas sobre estar presente agora, é sobre sempre ter estado lá. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou aquele que sempre esteve por aí, antes de qualquer outra coisa que você conheça. Mas como podemos envolver nossas mentes em torno disso? Vamos pensar em uma história da Bíblia, a história da criação. Lembra-se da história da criação em Gênesis? A Bíblia começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Percebe algo? Deus já está lá, bem no começo, fazendo a criação. Ele não foi criado, ele era o Criador. Tudo o que vemos, tocamos e conhecemos começou com ele. Ele estava lá antes que as montanhas fossem formadas, antes que os oceanos fossem preenchidos, e mesmo antes que a primeira luz rompesse a escuridão. Aqui está outro ângulo. No livro de João, encontramos um versículo que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Esta palavra é outro nome para Jesus, mostrando que ele, parte de Deus, existia desde o início também. É como um álbum de família que começa com um ancestral que sempre esteve lá, inalterado e sempre presente. Por que isso importa para nós? Não é apenas sobre entender a natureza de Deus, é sobre o conforto e a reverência que isso traz. Imagine ter alguém em sua vida que sempre esteve lá e sempre estará. Não há antes deles. Eles são uma presença constante, inalterada. Isso é bastante reconfortante, não é? Em um mundo onde tudo tem um início e um fim, Yahvé se destaca como o eterno constante. Isso não é apenas sobre história ou teologia, é sobre o coração do nosso entendimento de quem Deus é. É sobre saber que o Deus com quem falamos, oramos e confiamos não é limitado pelas mesmas regras de tempo e existência que nós. Ele está além disso, maior do que isso. Então, quando dizemos que Deus não tem começo, não é apenas uma declaração sobre o tempo, é sobre a essência da natureza de Deus, eterna, não criada, sempre existindo.
É um lembrete de que não importa quais mudanças enfrentamos na vida, não importa quantos começos e fins giram ao nosso redor, há uma constante no universo. Yahvé, aquele que simplesmente é, sempre foi e sempre será. Número 2. Yahvé significa Deus sem fim. Imagine por um momento um mundo onde tudo tem um começo e um fim. Tudo ao nosso redor, árvores, animais, até nós, humanos, começa em algum ponto e eventualmente desaparece. Mas há alguém que quebra essa regra, alguém que sempre esteve por aí e sempre estará. Sim, você adivinhou. Estamos falando de Deus, especificamente o nome Yahvé. Agora, Yahvé é um nome único, tem um significado profundo. Deus nunca termina. Isso pode parecer um pouco difícil de entender, certo? Como alguém pode nunca ter um começo ou um fim? Bem, é isso que faz Deus ser quem Ele é. A ideia é lindamente resumida em uma citação. Deus nunca terminará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é o ser. Em termos simples, Deus é a própria existência. Ele é como a constante última em um mundo em constante mudança. Como Deus se apresenta? Vamos mergulhar em uma história bíblica que realmente traz isso à vida. Os israelitas, povo escolhido de Deus, estão presos à escravidão no Egito, enfrentando uma vida de trabalho árduo e sofrimento. Eles clamam por ajuda e quem os ouve? Yahvé, é claro. Isso importa porque mostra que Deus está sempre lá, sempre ouvindo e sempre cuidando. Ele não apareceu apenas quando as coisas ficaram difíceis. Ele esteve com seu povo o tempo todo, através das gerações. Então, Moisés entra em cena, um herói improvável, passando o tempo no deserto, quando se depara com um arbusto ardente. A afirmação, "Eu sou o que sou", é a maneira de Deus dizer, "Eu sempre estive aqui e sempre estarei". Ele não foi criado, ele não começou a existir em um belo dia ensolarado no Egito. Ele está por aí desde sempre. Então, Moisés volta ao Egito com uma missão de um Deus eterno. Ele enfrenta o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. Foi difícil, mas ele tinha Yahvé ao seu lado, o Deus que não tem um botão de desligar. A história se desenrola com pragas, um mar dividido e, finalmente, a liberdade para os israelitas. Ao longo de tudo, Yahvé está lá, guiando, providenciando e provando que ele não vai a lugar algum. O que isso significa para nós? Bem, é bastante reconfortante saber que, em um mundo onde tudo parece temporário, conhecer Yahvé significa conhecer alguém que é o exato oposto. Ele é como a estrela do norte no céu noturno, sempre lá, inalterado, guiando-nos através dos desafios da vida. Então, quando a vida fica difícil, quando as coisas parecem estar terminando ou mudando rápido demais, lembre-se de Yahvé. Ele é como a âncora suprema, mantendo firme nas tempestades mais bravas. Não é incrível pensar que, em nossas vidas em constante mudança, podemos nos apoiar em alguém que está por aí para sempre? Essa é a beleza de Yahvé, o Deus que nunca termina, o que é, o que era e o que virá. Apocalipse 1, versículo 8. Na grande história da vida, com todas as suas reviravoltas, Yahvé se destaca como o protagonista atemporal, a presença infindável. Ele não é apenas um personagem de histórias antigas, ele é o autor contínuo de uma história eterna, na qual todos nós temos um papel. O nome Yahvé não é apenas um título, é uma promessa de que não importa o que aconteça, Deus está e sempre estará lá. Agora, não é isso algo em que vale a pena se agarrar? Número 3. Yahvé é a realidade absoluta. Quando falamos sobre Yahvé, estamos mergulhando profundamente na ideia de que Deus é a realidade absoluta. Pense nisso. O que significa ser a realidade absoluta? É como dizer que Deus é o Supremo, o Alfa e o Ômega de tudo. Nada existia antes dele e nada existe fora dele, a menos que ele decida que deveria. A Bíblia diz que no princípio, antes de tudo que conhecemos existir, havia Deus. Isso é lindamente capturado em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Imagine isso. Nada além de Deus, e então, com uma palavra, tudo o que conhecemos passa a existir. Não é algo que deixa você maravilhado? Por que isso importa para nós?
Porque se Deus é a realidade absoluta, então tudo o mais, nossas vidas, nossas alegrias, nossas lutas, encontra significado em relação a Ele. É como se fôssemos todos personagens em uma história que Ele está escrevendo. Já parou para pensar como sua vida se encaixa nesse quadro maior? Pegue os israelitas no Egito, por exemplo. Eles estavam sofrendo, clamando por ajuda. E Deus não apenas os ouviu. Ele tinha um plano para resgatá-los, porque Ele está no controle de tudo. A realidade deles, suas lutas e esperanças, estavam todas nas mãos dele. Deus, como a realidade absoluta, nos dá um senso de segurança e propósito. Quando enfrentamos tempos difíceis ou estamos sobrecarregados pelo caos do mundo, lembrar que Deus é a realidade suprema pode ser um divisor de águas. É como saber que há uma rocha sólida sob nossos pés, mesmo quando tudo o mais parece areia movediça. Então, Yahvé, eu sou, não é apenas um nome, é uma declaração da realidade abrangente e imutável de Deus. Tudo o que é, desde as estrelas no céu até os desejos mais profundos de nossos corações, existe porque Ele quer. Não é reconfortante saber que o Deus que disse haja luz e houve luz é o mesmo Deus que nos conhece e ao nosso mundo por dentro e por fora? Então, quando falamos sobre Yahvé como a realidade absoluta, estamos dizendo que Deus é a fundação de tudo. Ele não é apenas uma parte da história, Ele é o autor. Cada momento, cada evento, cada respiração que tomamos faz parte de sua realidade eterna e imutável. Número 4. Deus independente. Quando falamos sobre Deus sendo Yahvé ou Eu Sou, estamos tocando em algo incrível sobre quem Ele é. Pense nisso. Você já precisou da ajuda de alguém para descobrir algo ou dependeu de algo para passar o dia? Todos nós já, certo? Mas Deus, como Yahvé, é completamente diferente. Ele é totalmente independente. Isso significa que Ele não precisa de ninguém ou de nada para existir, para ser sustentado ou para ser guiado. Mana do céu. Lembra-se da história de Deus fornecendo mana aos israelitas no deserto, encontrada no livro de Êxodo, particularmente no capítulo 16? Os israelitas acabaram de escapar do Egito, onde eram escravos. Eles estão no meio de um deserto, sem supermercados, sem fazendas, nada. Eles começam a se preocupar com o que vão comer. Até desejavam estar de volta ao Egito, porque apesar de serem escravos, pelo menos tinham comida lá. Mas aqui é onde Yahvé, nosso Deus independente, entra em cena. Ele diz a Moisés que vai chover pão do céu para eles. E ele faz exatamente isso. Todas as manhãs, quando o orvalho evaporava, havia essa substância floculenta no chão. Os israelitas a chamavam de mana, que basicamente significa "o que é isso?", porque não tinham ideia do que era. Mas isso era Deus fornecendo alimento diretamente, sem necessidade de fazendas, chuva ou qualquer ajuda humana. Assim como isso, Ele mostrou que não depende da ordem natural das coisas a que estamos acostumados. Em Êxodo 16, versículo 15, quando os israelitas viram, disseram uns aos outros: "O que é isso?", pois não sabiam o que era. Moisés disse a eles: "É o pão que o Senhor lhes deu para comer." Vê, Deus não precisava de um campo ou mãos humanas para criar esse alimento. Ele simplesmente fez acontecer, porque Ele é Yahvé, totalmente independente. Esta história é um exemplo perfeito de como Deus não depende de nada ou de ninguém. Ele não precisou consultar uma equipe de especialistas ou seguir uma receita. Ele simplesmente decidiu prover, e isso aconteceu. Esse nível de independência é difícil até de imaginar para nós. Por que isso importa para nós? Bem, pense nas vezes em que você sente que tudo depende de você ou está preocupado porque precisa de algo ou de alguém. Lembrar que Deus é Yahvé, o independente, pode ser realmente reconfortante. Isso significa que, quando tudo mais é incerto, quando você não tem certeza de em quem confiar, Deus é sempre o constante, autossuficiente. Além disso, Deus ser independente significa que seu amor e cuidado por nós são escolhas que Ele faz, não porque Ele precisa de nós, mas porque quer estar conosco. Isso é muito especial, não é? É como ter um amigo que não sai com você porque precisa de algo de você, mas simplesmente porque gosta da sua companhia.
Então, Yahvé, como o nome de um Deus independente, não é apenas um fato interessante, é um lembrete de que, em um mundo onde tudo parece interconectado e dependente, há Deus, inalterado, autossuficiente e sempre lá. Quando dizemos Yahvé, estamos reconhecendo que Deus é completamente independente. Ele não precisa de nada para existir ou fazer o que faz. A história do maná no deserto é um exemplo poderoso disso. Ele providenciou para seu povo, por sua própria vontade e poder, sem depender de quaisquer processos naturais. Essa compreensão de Deus pode trazer um profundo senso de segurança e admiração, sabendo que o Deus que se importa conosco está acima de todas as necessidades e limitações. Não é incrível pensar em um Deus que é completamente autossuficiente, mas escolhe se envolver em nossas vidas? Número 5. Yahvé significa dependência em Deus. Quando falamos sobre Yahvé, um aspecto fascinante é como isso aponta para a nossa completa dependência de Deus. Você pode se perguntar, como esse nome nos diz que tudo depende de Deus? Vamos descompactar isso um pouco. Yahvé nos lembra que Deus é autoexistente, não precisando de nada e de ninguém para existir ou ser quem Ele é. Mas e quanto a nós e tudo ao nosso redor? A verdade é que tudo que está em Deus precisa dele, assim como uma pintura depende do pintor ou uma história depende do contador de histórias. Tudo no universo depende de Deus. Não é apenas que Deus fez tudo há muito tempo, é que Ele mantém tudo funcionando a cada momento único. Imagine se Deus decidisse parar de pensar no universo por um segundo sequer. Seria como desligar um ventilador da tomada. Tudo simplesmente pararia. A provisão de Deus para Elias é lindamente ilustrada em uma conhecida história bíblica sobre Elias em 1 Reis 17. Eis o que aconteceu. Deus diz a Elias para se esconder perto de um riacho durante um tempo de severa seca e fome. Elias poderia ter perguntado, por que um riacho? Por que não em algum lugar com mais recursos? Mas ele simplesmente vai, e adivinha? Corvos, sim, pássaros, trazem comida para ele todos os dias, e ele bebe do riacho, um pequeno córrego. É bem selvagem, certo? Mas então o riacho seca. Elias poderia ter entrado em pânico, mas Deus tinha um plano. Ele diz a Elias para ir a uma viúva em Zarefate, e lá Deus milagrosamente provê comida para Elias, a viúva e seu filho, através de um suprimento inesgotável de farinha e óleo. Esta história não é apenas sobre milagres, é uma poderosa exibição de dependência de Deus. A vida de Elias dependia da provisão de Deus. A viúva e seu filho também se encontravam totalmente dependentes de Deus para o pão de cada dia. Isso é Yahvé em ação, Deus mostrando que Ele é o Eu Sou, aquele que sustenta e provê. Pense nisso. Nossa situação não é semelhante? Pode ser que não tenhamos corvos trazendo nossa comida, mas não somos igualmente dependentes de Deus para tudo? Nosso próximo suspiro, a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, não é tudo por causa de sua graça e provisão? O nome Yahvé nos convida a entrar nessa realidade de dependência. Não é sobre ser impotente, é sobre reconhecer a verdadeira fonte de nossa força, sustento e vida. É sobre reconhecer que, assim como Elias, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Essa realização pode ser tanto humilhante quanto libertadora. Humilhante porque mostra nossas limitações, mas libertadora porque nos tranquiliza que somos cuidados por um Deus que está sempre presente, sempre Eu Sou. Yahvé, no Novo Testamento. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Isso é Yahvé no Novo Testamento, mostrando que nossa dependência de Deus não é algo a temer, mas sim a abraçar. É um lembrete de que somos valorizados e cuidados por um Deus que é para sempre Eu Sou. Portanto, quando pensamos em Yahvé, lembremos que não é apenas um nome. É uma declaração de quem Deus é e um lembrete gentil de nosso lugar em suas mãos. Tudo o que somos e tudo o que temos vem dele e é sustentado por ele. É reconfortante saber que o Deus que se chama Eu Sou é o mesmo Deus que cuida de nós a cada momento. Número 6.
Yahvé significa que não há comparação com Deus. Quando falamos sobre Yahvé, uma das coisas mais únicas que isso implica é que não há absolutamente nenhuma comparação com Deus. Pense nisso. Tudo em nosso universo, com todas as suas maravilhas e mistérios, é como um pequeno ponto quando comparado a Deus. É como comparar uma sombra a algo sólido, ou um eco a uma nuvem de trovão estrondosa. Elias versus os profetas de Baal. Imagine, há um dramático confronto no Monte Carmelo descrito em 1 Reis 18. É o profeta Elias versus os profetas de Baal, um falso Deus. O desafio é ver qual Deus pode acender um sacrifício com fogo do céu. Os profetas de Baal vão primeiro, clamando pelo seu Deus o dia todo, dançando e até se machucando para chamar sua atenção. Mas o que acontece? Nada, nem um pio, nem uma faísca. É como gritar no vazio. Então, é a vez de Elias. Mas antes mesmo de começar, ele encharca seu sacrifício em água, tornando humanamente impossível acendê-lo. Ele não está apenas confiante, ele está fazendo um ponto. Então Elias ora a Yahvé. E o que acontece em seguida? Fogo cai do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras, o solo e até a água. É uma exibição impressionante de poder que não deixa espaço para dúvidas. O Deus de Elias é real, presente e incomparável. O que isso significa? Nesta história, Yahvé não está apenas se exibindo. Ele está ilustrando o enorme abismo entre ele e tudo o mais que podemos ser tentados a pensar ser poderoso ou importante. Os profetas de Baal, com todo o seu esforço, não conseguiram produzir uma única faísca, enquanto o poder de Yahvé é avassalador e inegável. Esta história nos diz algo crucial sobre Deus. Ele não é apenas outro ser entre muitos. Ele está em uma liga própria. A Bíblia coloca desta forma em Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Isso significa que não há comparação com Deus. Tudo que admiramos no mundo, mesmo as maravilhas naturais mais inspiradoras ou as realizações humanas, são insignificantes em comparação com Yahvé. Por que isso importa? Isso importa porque não é apenas sobre poder, é sobre perspectiva. Quando entendemos que Yahvé significa que não há comparação com Deus, isso muda como vemos tudo o mais. Nossos problemas, desafios e até nossas maiores alegrias e realizações são vistos em uma nova luz. Não é que eles não importam, mas fazem parte de um quadro maior, com Deus como a figura central esmagadora. Portanto, quando você ouve o nome Yahvé, lembre-se disso. É um lembrete da natureza incomparável de Deus, sua supremacia absoluta sobre tudo o mais que conhecemos. É um chamado para mudar nosso foco do temporário e do trivial e ancorar nossas vidas na realidade de um Deus que está além da comparação. Número 7. Yahvé significa que Deus é constante. Quando falamos sobre Yahvé, uma das coisas mais poderosas que isso nos diz é que Deus é constante. É como ter aquele amigo que está sempre lá, chuva ou sol, ano após ano. Pense em algo que nunca muda e é sempre o mesmo nas partes mais amplas e remotas do universo. É assim que Deus é. Há esta grande linha na Bíblia, Hebreus 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É como dizer: ei, você sabe como tudo na vida muda? Bem, há uma coisa que não muda: Deus. Por que isso importa? Bem, pense nisso. Em um mundo onde tudo está sempre mudando, não é reconfortante saber que há algo ou alguém que permanece o mesmo? Vamos mergulhar em uma história da Bíblia que realmente traz isso à vida. Voltando à história dos israelitas, o povo escolhido de Deus está preso. Eles estão fugindo do Egito, onde estavam, e de repente estão enfrentando o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército egípcio está se aproximando rapidamente. Tempo de pânico, certo? Mas aqui é onde a constância de Deus entra em jogo. Moisés, em apuros, sabe algo crucial. Ele sabe que Deus é constante. Então ele diz ao povo em Êxodo 14, versículos 13 e 14: Não temais, estai firmes e vede a salvação que o Senhor vos fará hoje. Pois aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E adivinha o que acontece? Deus divide o Mar Vermelho,
os israelitas passam a pé enxuto, e quando os egípcios tentam seguir, o mar se fecha novamente. Que resgate dramático! Por que essa história é importante? Não é apenas sobre uma fuga milagrosa. É sobre como Deus mostra que Ele é imutável, mesmo diante de uma mudança aterrorizante. Os israelitas estavam em uma situação nova e assustadora, mas Deus era o mesmo Deus poderoso e protetor que sempre havia sido. Ele não se tornou algo diferente em seu tempo de necessidade. Ele era e é um Deus constante. Deus não pode ser aprimorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem Ele é. Isso é meio impressionante, certo? Em nossas vidas estamos sempre nos esforçando para ser melhores, mudar e crescer. Mas Deus, Ele é a perfeição em si. Ele não precisa se tornar nada, porque Ele já é tudo o que precisamos. E aqui está outra coisa interessante. Essa constância de Deus não é apenas sobre poder e força. É também sobre seu amor e fidelidade imutáveis. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. É como se todos os dias, não importa o que aconteceu ontem, o amor e a bondade de Deus estivessem prontos e à espera. Então, quando dizemos Yahvé, não estamos apenas dizendo um nome. Estamos declarando que Deus é a constante última em nossas vidas. Ele não é influenciado pelo tempo, não é alterado pelas circunstâncias, nem alterado pelo caos do universo. Ele é o mesmo Deus amoroso, poderoso e fiel que era quando dividiu o Mar Vermelho, e será assim para sempre. Em um mundo que está sempre em movimento, onde nada permanece o mesmo, não é incrível saber que há uma coisa segura e estável em que podemos contar? Isso é o que Yahvé significa. Deus é constante, imutável e sempre lá. Não importa o que a vida jogue em nosso caminho. Ele é o mesmo, e isso é exatamente o tipo de garantia de que todos precisamos. Número 8. Yahvé significa o padrão absoluto da verdade. Quando falamos sobre Yahvé, um nome especial para Deus na Bíblia, estamos mergulhando em algo realmente profundo. Yahvé não é apenas um nome, é como uma janela para entender quem Deus é. Um aspecto profundo disso é que Yahvé, ou Deus, é o padrão absoluto da verdade. Mas o que isso realmente significa? Imagine que você está jogando um jogo, mas não há livro de regras. Seria um caos, certo? Na vida, muitos de nós procuramos um conjunto de regras ou um guia, algo que nos diga o que é verdade, o que é certo e o que é belo. Muitas vezes, recorremos a diferentes lugares para essas respostas. Livros de ciência para fatos, livros de leis para o que é certo e talvez arte ou natureza para o que é belo. Mas quando se trata de Deus, especialmente Yahvé, Ele não precisa de nenhum desses livros. Ele é o livro de regras. Ele é o padrão absoluto, aquele que define a verdade, a bondade e a beleza. Salomão e as duas prostitutas. A história do rei Salomão destaca isso. Salomão era conhecido por sua sabedoria, um dom que ele pediu a Deus. Houve um momento em 1 Reis 3 versículos 16 a 28, onde duas mulheres vieram a ele com um bebê, cada uma alegando ser a mãe. Salomão, diante desse dilema, propôs uma solução chocante: cortar o bebê ao meio e dar a cada mulher uma parte. Isso soa horrível, mas na verdade era um teste astuto. A verdadeira mãe, movida pelo amor, imediatamente pediu a Salomão para dar o bebê a outra mulher, na esperança de salvar a vida da criança. Salomão então soube que ela era a verdadeira mãe. Esta história não é apenas sobre a sabedoria de Salomão, é sobre como Deus, através de Salomão, revelou a verdade. A sabedoria de Salomão, um dom de Yahvé, tornou-se o padrão para descobrir a verdade em uma situação aparentemente impossível. Este cenário não é apenas uma exibição de inteligência humana, é uma demonstração de como a sabedoria de Deus pode cortar a decepção e a confusão para revelar a verdade. Yahvé, através de Salomão, mostrou que ele é a fonte da verdade e sua sabedoria é o padrão final. O que significa Deus como absoluto? Então, quando dizemos que Yahvé é o padrão absoluto da verdade, estamos dizendo que ele é como o juiz
ou árbitro supremo no jogo da vida. Ele não precisa consultar ninguém ou nada para saber o que é verdade. Isso não é apenas um fato legal sobre Deus. Tem um impacto real em nossas vidas. Quando entendemos que Yahvé é o padrão da verdade, começamos a olhar para Ele em busca de orientação sobre o que é verdadeiro em nossas próprias vidas. Não precisamos estar perdidos em um mar de opiniões e informações conflitantes. Temos uma fonte confiável, um padrão inalterável em meio a um mundo em constante mudança. Yahvé. Ser o padrão absoluto da verdade é um grande negócio. Não é apenas um conceito teológico, é um Deus prático e cotidiano. Quando estamos inseguros sobre o que é verdadeiro ou certo, podemos olhar para Deus, para Yahvé, como nosso ponto de referência final. Assim como na história de Salomão, a sabedoria de Deus pode nos ajudar a navegar pelos desafios mais difíceis da vida e nos levar à verdade. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar difícil, lembre-se de Yahvé, o padrão absoluto da verdade. E talvez, assim como Salomão, você encontrará a sabedoria de que precisa. Número 9. Yahvé significa que Deus faz como lhe agrada. Quando pensamos em Yahvé, um nome para Deus na Bíblia, é como abrir uma porta para entender sua natureza e ações. Yahvé não é apenas um nome, é uma declaração sobre a liberdade absoluta de Deus em fazer o que lhe agrada. Mas o que isso realmente significa? Deus enfrentando o faraó. Se você tivesse o poder de fazer absolutamente qualquer coisa, o que faria? Para a maioria de nós, nossas escolhas são limitadas por nossas circunstâncias, habilidades ou o que os outros esperam de nós. Mas Deus, como Yahvé, não está limitado por essas restrições. Ele faz o que lhe agrada, e isso é sempre certo, sempre belo e sempre verdadeiro. Isso é ecoado na Bíblia, como em Salmos capítulo 115, versículo 3, que afirma: Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Isso pode ser conectado à história dos israelitas, enquanto eram escravos no Egito, e Deus decidiu libertá-los. Mas por que Ele escolheu aquele momento e por que as pragas? Essas ações mostram que Deus age de acordo com seus próprios planos e tempos. Em Êxodo 9, versículo 16, Deus diz ao faraó através de Moisés: Mas na verdade, para isso te mantive, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você pode se perguntar, isso significa que Deus é como um mestre de marionetes, manipulando as coisas sem cuidado? De jeito nenhum. A beleza da vontade de Yahvé é que ela sempre está alinhada com seu caráter, que é bom, amoroso e justo. Mesmo quando não entendemos suas ações, elas vêm de um lugar de sabedoria e amor supremos. Por exemplo, quando Deus conduziu os israelitas através do Mar Vermelho, não foi apenas um show de poder, foi uma libertação de seu povo, um testemunho de sua fidelidade e amor. O sofrimento de Jó. Outro exemplo está na história de Jó. Aqui está um homem que perde tudo: sua riqueza, sua família, sua saúde. É uma leitura difícil, honestamente. Mas através de tudo isso, o tema subjacente é a soberania de Deus. Jó 42, versículo 2 reconhece isso, pois Jó diz: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo no meio do sofrimento, Jó reconhece que a vontade de Deus está além de qualquer desafio, e ele trabalha todas as coisas de acordo com seu propósito. Este entendimento de Yahvé, de que ele faz como lhe agrada, pode trazer muitas perguntas. Isso é justo? Podemos confiar em um Deus que opera assim? Pense em algo que nunca muda e é sempre o mesmo, mesmo nas partes mais amplas e remotas do universo. Assim é Deus. Isso está fundamentado em sua natureza perfeita. Tudo o que ele faz com um propósito, seja para mostrar seu amor, demonstrar seu poder ou nos ensinar algo importante. Deus em forma humana. Agora não nos esqueçamos de Jesus, Deus em forma humana no Novo Testamento. Jesus frequentemente fala sobre fazer a vontade de seu Pai, pois desceu do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Mesmo Jesus, Deus em si mesmo, aderiu à vontade de Yahvé,
alinhando suas ações com o plano maior de Deus para a humanidade. O que isso significa para nós? Entender Yahvé como um Deus que faz como lhe agrada, nos convida a confiar em sua maior sabedoria e plano. É sobre reconhecer que somos parte de um quadro maior, um pintado por um Deus onisciente e todo-poderoso. É sobre fé, realmente confiar que mesmo quando as coisas não fazem sentido para nós, fazem parte de um design perfeito e belo. A liberdade de Yahvé em fazer como lhe agrada não é motivo para medo, mas sim para esperança e confiança. É um lembrete de que tudo em nossas vidas, dos maiores eventos aos menores detalhes, está sob a governança de um Deus que não é apenas poderoso, mas também amoroso e justo. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Yahvé, lembre-se de que não é apenas um nome. É uma declaração da liberdade absoluta de Deus, poder ilimitado e vontade perfeita. Não é reconfortante saber que o Deus que criou o universo está no controle e trabalhando tudo para o bem? Número 10. Yahvé significa o mais importante para o universo. Quando falamos sobre Yahvé, ou Deus, estamos falando daquele que é o ser mais importante e valioso em todo o universo. É Deus, certo? E por que é assim? É porque Deus, ou Yahvé, não é apenas uma parte do universo, mas aquele que o criou todo e o mantém funcionando. Ele é mais fascinante, mais incrível e mais agradável do que qualquer outra coisa que possamos imaginar, incluindo o universo inteiro, a criação do mundo. Vamos refletir um momento sobre a história da criação na Bíblia, no livro de Gênesis. Aqui vemos Deus, apenas falando, trazendo tudo à existência, desde a vasta extensão do espaço até as menores criaturas na terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Não é incrível pensar que com apenas palavras Deus fez tudo? Esta história nos mostra o quão poderoso e importante Yahvé é. Ele não apenas fez o universo, ele projetou cada detalhe, colocando as estrelas no céu e criando o coração humano com o mesmo cuidado e atenção. Mas a importância de Yahvé vai além de seu poder de criar. Isso nos diz que Deus não é apenas um poderoso Criador, mas também eterno e imutável. Ele sempre esteve lá e sempre estará. Não é esse o tipo de ser que você gostaria de conhecer mais? Relacionamento com seu povo. Além disso, a importância de Yahvé é vista em seu relacionamento com as pessoas. Pegue, por exemplo, a história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrenta um guerreiro gigante. Antes da batalha, Davi diz: o Senhor Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17, versículo 37. A confiança de Davi não estava em sua própria força, mas em Yahvé. E adivinhe, Davi vence. Esta história não é apenas sobre alguém inesperadamente vencendo ou saindo por cima. É sobre como Yahvé está envolvido em nossas vidas, ajudando e guiando. Por que isso importa? Por que devemos nos importar que Yahvé seja a realidade mais importante e valiosa do universo? Bem, pense nisso. Se Deus é o ser mais incrível, poderoso e cuidadoso lá fora, não faz sentido querer conhecê-lo, aprender sobre ele, falar com ele e entender o que ele deseja para nós? É como encontrar o maior tesouro do universo e perceber que não é ouro ou diamantes, mas um relacionamento com Yahvé. E aqui está algo mais para ponderar. Se Yahvé é tão grandioso e poderoso, e ainda assim se importa conosco, isso não muda como vemos nossos problemas e desafios? Como Davi enfrentando Golias, não estamos sozinhos. Temos o ser mais poderoso do universo ao nosso lado. No final das contas, pensar em Yahvé como a realidade mais importante e valiosa do universo não é apenas sobre reverência e admiração. É sobre encontrar propósito, esperança e uma conexão mais profunda com aquele que fez tudo. É um entendimento de que neste universo incrível, o Criador, Yahvé, está pessoalmente interessado em cada um de nós. Por que Yahvé se destaca? Yahvé não é apenas qualquer nome para Deus. É como um nome pessoal e íntimo que mostra uma conexão profunda. Yahvé se destaca entre outros nomes para Deus porque está diretamente ligado à própria descrição de Deus na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento. Deus usa esse nome para falar de si mesmo
de uma maneira realmente pessoal. Outros nomes para Deus na Bíblia, como Elohim ou Adonai, são mais como títulos. Eles nos falam sobre Deus sendo poderoso, mas Yahvé é mais sobre a natureza de Deus, sua presença eterna e seu relacionamento com as pessoas. É como Deus dizendo: estou aqui com você, sempre. Então, por que Yahvé se destaca? Porque é um nome que fala da presença eterna de Deus e de seu relacionamento íntimo conosco. É como ele está dizendo: não sou apenas um ser poderoso, sou seu Deus pessoal. Yahvé era originalmente um Deus edomita ou cananeu. Se Deus é quem a Bíblia diz que ele é, o Criador de tudo, o Autor da vida, o Juiz e o Salvador, veja Gênesis 1, versículo 1, 18, versículo 25, Atos 3, versículo 15, João 3, versículo 16, faz sentido que ele começou como uma divindade local? A Bíblia começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Isso não soa como um Deus local, não é? Argumentos principais sobre Yahvé. Agora, alguns argumentam que durante o Êxodo, quando os israelitas estavam vagando pelo deserto, eles se depararam com os midianitas e absorveram algumas de suas ideias religiosas. Eles apontam para Moisés se casando com a filha de Jetro, Jetro sendo um sacerdote de Midian, e sugerem que Moisés pode ter misturado algumas crenças de Jetro na religião israelita. Mas isso é realmente provável? Moisés, que falou diretamente com Deus, de repente misturaria outras crenças? O documento egípcio. Um antigo documento egípcio menciona um lugar em Edom, associado a um deus chamado JWH, que soa um pouco como IJWH. Mas isso é suficiente para dizer que Yahvé é um deus edomita? É um pouco forçado, não acha? Outra percepção de Yahvé como divindade local. Algumas pessoas também apontam para versículos bíblicos que mencionam Deus agindo em áreas dentro de Edom, como Deuteronômio 33, versículo 2, Juízes 5, versículos 4 a 5 e Abacuque 3, versículo 3a. Eles sugerem que, já que Yahvé estava ativo nessas áreas, ele pode estar ligado ao Deus de Edom. Mas aqui está o problema. A Bíblia fala sobre Deus sendo ativo em todos os lugares. Em Abacuque 3, versículo 3 diz: a sua glória cobre os céus e o seu louvor enche a terra. Isso não é um Deus local, é um Deus universal. Então, o que nos resta? Uma teoria baseada na rota de viagem de Israel, no casamento de Moisés, em um nome semelhante e em alguns versículos bíblicos. Não é a base mais forte, não é? Achados de apoio de Yahvé. Felizmente, há muitos estudos confiáveis e aprofundados disponíveis de fontes cristãs e não religiosas que mostram que essa ideia de Yahvé ser um Deus edomita não é verdadeira. Estudos continuam a mostrar a precisão histórica, geográfica, científica e espiritual da Bíblia. De todos os livros sagrados do mundo, apenas a Bíblia resiste a cada desafio, provando repetidamente sua confiabilidade e inspiração, como diz o Salmo 19, versículo 89. Então, Yahvé era originalmente um deus edomita ou cananeu. A evidência na própria Bíblia sugere o contrário. Ele é apresentado como o Criador de tudo, não uma divindade local. É sempre fascinante explorar essas teorias, mas também é importante olhá-las criticamente e ver o que realmente se sustenta. Conclusão. Ao encerrarmos, lembremos que Yahvé não é apenas um nome de um livro antigo. É sobre um Deus que está vivo e ativo hoje. Vimos que Yahvé significa Eu Sou, mostrando-nos que Deus é eterno, sempre existindo, sempre lá, como ele disse a Moisés em Êxodo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. É um nome que nos tranquiliza que não importa o que estejamos passando, Deus está conosco. Também descobrimos que Yahvé é o nome de um relacionamento. Não é um título distante e formal, mas um nome pessoal que nos convida a um caminho mais próximo com Deus. Como no Salmo 23, onde Davi fala de Yahvé como seu pastor, guiando e cuidando dele. Mostra que Deus quer estar envolvido nos detalhes de nossas vidas. Yahvé é também sobre fidelidade e promessas. Ao longo da Bíblia, vemos Deus fazendo e cumprindo promessas, mostrando que Ele é um Deus em quem podemos confiar. Seja liderando os israelitas para a terra prometida,
ou enviando Jesus como nosso Salvador, as ações de Yahvé são todas sobre seu compromisso com seu povo. Neste artigo, vimos que Yahvé é um nome que fala de poder e força, mas também de amor e misericórdia. É um nome que contém os mistérios do universo, mas encontra-nos em nossas lutas diárias. É sobre um Deus que é tão grandioso e incrível, mas conhece cada um de nós pelo nome e cuida de nossas necessidades mais profundas. Então, ao terminarmos esta exploração, levemos conosco esses novos insights sobre Yahvé. Seja enfrentando tempos difíceis ou celebrando bons momentos, lembrar quem Yahvé é pode mudar a forma como vemos nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Não é apenas sobre aprender algo novo, é sobre ver a vida através de uma lente diferente, uma lente que nos mostra a grandeza, a proximidade e a fidelidade de Yahvé, o Deus que é, que era e que há de vir. Lembre-se, Yahvé não é apenas um nome em um livro, é um nome que ecoa através de nossas vidas, convidando-nos a descobrir mais, a confiar mais e a experimentar a plenitude de uma vida vivida com Deus. Como diz Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos continuar buscando, explorando e encontrando novas maneiras pelas quais Yahvé está presente e atuando em nossas vidas. Oração. Querido Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações abertos para aprender e entender mais sobre Ti, Yahvé, um nome tão rico em significado e ainda frequentemente não totalmente compreendido em sua profundidade. Ao nos reunirmos em Tua presença, buscamos descobrir as camadas de Teu nome que muitos de nós ainda têm para descobrir. Yahvé, Tu és, eu sou quem sou, o Eterno, inalterado através do tempo. Tu és o mesmo Deus que falou a Moisés do arbusto ardente, que liderou os israelitas pelo deserto e que nos oferece salvação por meio de Jesus Cristo. Tu não és apenas uma figura do passado, mas uma presença ativa e viva em nossas vidas hoje. Ao refletirmos sobre Teu nome, Yahvé, reconhecemos Tua autoridade sobre toda a criação. Tu não és apenas um Deus que criou o universo e se afastou. Tu estás intimamente envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Nos momentos em que nos sentimos sozinhos ou sobrecarregados, lembra-nos de que Tu és o Deus que está sempre presente, que nos vê e nos conhece completamente. Senhor, num mundo que muitas vezes parece caótico e incerto, Teu nome, Yahvé, permanece como um testemunho de Tua fidelidade. Tu és o Deus que cumpre promessas, que caminha ao nosso lado em cada estação da vida. Ajuda-nos a confiar em Tua natureza imutável, a encontrar paz no conhecimento de que Tu és inalterável em Teu amor e misericórdia. Yahvé, Tu és também um Deus de justiça e retidão. Numa sociedade onde a injustiça muitas vezes parece prevalecer, lembra-nos de que Tu és o juiz supremo, que Teus caminhos são perfeitos e Teu tempo é sempre certo. Dá-nos coragem para defender o que é certo, para sermos Tuas mãos e pés num mundo que precisa do Teu amor e graça. Em Teu nome, Yahvé, há também cura e restauração. Para aqueles entre nós que estão sofrendo, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, oramos por Teu toque curador. Tu és o Deus que restaura, que faz todas as coisas novas. Traz conforto àqueles que estão em dor e esperança, àqueles que estão desistindo. Como Yahvé, Tu és um Deus que ouve nossas orações e responde com compaixão. Neste momento, trazemos diante de Ti as preocupações de nossos corações, nossas esperanças, nossos medos e nossos sonhos. Colocamo-los aos Teus pés, confiando em Tua bondade e em Teus planos para nossas vidas. Pai, ensina-nos a andar em Teus caminhos, a buscar Tua face em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a viver vidas que reflitam Teu amor e Tua verdade. Num mundo que muitas vezes busca nos definir por nossos fracassos ou sucessos, lembra-nos de que nossa verdadeira identidade é encontrada em Ti, Yahvé, o Deus que nos conhece pelo nome e nos ama incondicionalmente. Ao seguirmos em nossas vidas diárias, que a verdade de quem Tu és, Yahvé, modele nossos pensamentos, nossas ações e nossos relacionamentos.
que sejamos um reflexo do teu amor para aqueles ao nosso redor, mostrando bondade, graça e compaixão de uma maneira que atraia outros para ti. Yahvé, agradecemos pelo dom da tua palavra, que revela teu caráter e tuas promessas. Ajuda-nos a mergulhar mais profundamente nas Escrituras, para descobrir mais sobre quem tu és e como desejas trabalhar em nossas vidas e através delas. Finalmente, Yahvé, oramos por um entendimento mais profundo do teu amor e do teu propósito para nossas vidas. Abre nossos olhos para ver onde tu estás trabalhando ao nosso redor, nossos ouvidos para ouvir tua voz e nossos corações para receber tudo o que tens para nós. Que vivamos cada dia na luz de tua presença, guiados pelo teu Espírito e firmados em tua verdade. No poderoso e precioso nome de Yahvé, oramos. Amém.